Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez, sobre a Neogrid, uma empresa que vem sofrendo já há um bom tempo. Os resultados não vêm crescendo nem no top line, nem de rentabilidade, de forma de rentável. A empresa não tem muito caixa, dando prejuízo por conta de despesa financeira que está pesando um pouquinho, então tem uma alavancagenzinha. Operacionalmente também muito negativa ainda, só cresce com uma amortização. Enfim, não é uma empresa muito boa, o mercado batendo muito, assim como várias empresas de crescimento, né? Pode até ser que ela retome um patamar de alta, tá? Então, para quem gosta de fazer um trade, mas tem outras opções melhores, mas a gente vai dar uma olhada aí, porque é sempre bom a gente acompanhar, porque essas empresas, às vezes, elas podem dar um sinal de melhora repentina, podem ter uma mudança brusca, né? As empresas são organismos dinâmicos, né? Então, se esse vídeo for útil para vocês, de alguma maneira, eu peço para deixar o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiver interesse em nosso serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, a Neogrid, né, é a empresa aí que foca na parte de Big Data, Data Mining, né? Data Mining, desculpa, Data Mining é ótimo. Data Mining, né, extração de dados aí de plataformas digitais, de vendas, para ajudar na tomada de decisões, né? A gente tem alguns vídeos aí, eu acho que tem até Investor Day. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, pelo Google, não sei se vai abrir aqui. Ó, tem aqui um vídeo, ó, de março, ó, Neogrid vem sofrendo para expandir a sua receita. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não para rodar o vídeo em si. Opa, pausar aqui, ó. Mas eu acho que tem uma playlist aqui no canal que fala um pouquinho sobre ela, né? Essas playlists aí de apresentação institucional. Deixa eu dar uma olhada se a gente acha aqui. Na lupinha, para quem não sabe pesquisar, tá, pessoal? Se vocês abrirem aqui a página do canal e vierem aqui nessa lupa, vocês conseguem ver. Ou tem as playlists aqui também, né? Vamos ver se tem outro vídeo da Neogrid aqui. Ó, a área de Big Data, esse vídeo daqui é um pouquinho mais completo, ó. É muito interessante para o futuro. Ela tem uma área interessante, tá? Esse daqui foi um dos primeiros vídeos que eu acho que a gente fez. E depois eu fiz esse daqui no início do ano, que ela vem sofrendo, né? Muita empresa sofrendo, né? Tanto varejo como de tecnologia, né? Então isso não é um grande problema. O problema é que a empresa não demonstra sinais de ter uma rentabilidade alta, né? Do ponto de vista operacional, de ter uma inflexão, uma inversão dessa curva, né? De operacional começar a melhorar de forma que em algum momento possa começar a dar lucro. Ela não tem muito caixa, então pode ser que em algum momento faça emissão de capital e piore as perspectivas de retorno para os acionistas. Tem mais uma questão, parece que o lucro operacional, quando está ajustado lá no release deles, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho, fica positivo só por conta de amortizações, né? Algumas amortizações, se não fosse isso, nem sei como seria, tá? Mas, no geral, ela tem até plataformas interessantes, tá? Só acho que está faltando aí começar a ajustar para fazer uma virada de chave. Enquanto isso, a gente pode esperar um pouquinho, porque a gente não sabe se a empresa vai fazer uma emissão, se a empresa vai começar a sofrer mais, tá? Então, claro que é uma empresa interessante, ó, vale pouquinho, 310 milhões. Mais uma vez reforçando, tá, pessoal? Muita gente olha aqui pela cotação, claro, ela caiu bastante. Mas o que a gente tem que acompanhar é mesmo o valor de mercado. Ela tem um valor de mercado baixinho. Mas, por exemplo, a Padtech, que eu achei muito mais interessante que o Manel Grid da vida, ela tem a cotação maior, mas o valor de mercado dela é bem inferior, até caiu mais, tá? Tava 200 e poucos milhões. Então, a Neogrid, lá quando ela abriu capital, é um mercado muito eufórico, então a gente vê que ela teria até um potencial aí para multiplicar por 10 vezes de repente, mas não é garantia, tá, pessoal? Uma empresa aí que abriu capital, bater isso aqui e voltar para esse patamar. Não é garantia, isso aqui não é garantia. Por isso que a gente tem que acompanhar o valor de mercado. Porque se a empresa emitir ação, o valor de mercado vai continuar o mesmo, mas é impossível a empresa voltar para essa cotação. É impossível, porque o valor de mercado dela, para ela voltar para essa cotação, se aumentar o número de ações em circulação, é irreal. A empresa vai ter um patamar muito maior do que tinha aqui na época. Porque essa cotação aqui do Google não é ajustado pela emissão de ações, tá? Então é sempre bom a gente olhar o valor de mercado. A empresa é possível ela ter um repique sim, com a queda de juros e tal, mas ainda é uma empresa que não está madura o suficiente. Tem outras opções aí na playlist de tecnologia, né? Falei que tem playlist aqui no canal, ó. A gente fala sobre algumas opções interessantes, ó, tem uma playlist de tecnologia. Ó, a ClearSale também é uma empresa muito arriscada, mas eu acho que já começou a dar retorno, né? Aqui alguns vídeos aqui a gente fez. Essa Bimob também,
mais ou menos assim, uma empresa razoável, não é a melhor de todas. A Locweb eu gosto bastante da Locweb. CSU não é uma empresa que cresce muito top line, mas já dá rentabilidade, tem lucro operacional. A Vale a gente vem acompanhando, por exemplo, é uma empresa aí que estava já para começar a dar um retorno positivo, a gente já está acompanhando há um bom tempo, mas também não é a melhor empresa do mundo, tá? Muito resultado não recorrente, mas muito melhor. A LiveTech aí, WDC Network, a gente fez algum vídeo recente, é uma empresa aí que essa está muito em baixa, mas já dá um lucrinho, então a gente vê que é muito melhor que uma Neogrid, por exemplo, tá? Enfim, tem uma série de outras, né? A TOTOS, que é grande. Essa daqui é muito ruinzinha também, Infracommerce, tá? O pessoal também fica olhando a cotação. E aí, se lasca, né? Porque, por exemplo, a Infracommerce, ela vale mais que uma Neogrid, tá? Tanto cotação como valor de mercado, mas olha o valor de mercado como é bem superior. E ela emitiu agora ações que vai diluir em 50%. Então ela vai ter muito mais ações em circulação, o que torna impossível atingir esse patamar aqui que o pessoal tá olhando. Então, assim, se aqui pós IPO ela atingiu 22, com essa emissão de ações aqui, o máximo que ela poderia atingir, tá? Se o mercado for super realista, super otimista, né, no caso, é a metade de 22, que seria 11, tá? Então essa cotação que não é ajustada. Mas vamos lá seguir então para o vídeo da Neogrid, o release de resultados. Eu vou pular aqui a mensagem da administração, que eu já dei uma lida, e ver aqui alguns destaques, tá? Então assim, eles botaram aqui que tiveram um crescimento da receita no Brasil, mas a gente vê que a receita cresceu muito pouquinho, 3,5%. Claro que a empresa depende muito de vendas digitais, de segmento digital, de varejo e tal, isso afeta muito. Então assim, não dá para cair nessas pegadinhas, a empresa está crescendo pra caramba, cresceu muito pouquinho, né? E empresa de crescimento, o que o mercado quer ver? Quer ver crescimento. Isso aqui é crescimento de empresa madura, tá? Cresce 3,5%, 5%, 4%, 2% ao ano, sem crescimento de fundo imobiliário, por exemplo, tá? A gente vê que a receita recorrente, sim, está num patamar bom, sempre teve uma recorrência boa aqui, mas não está conseguindo novos clientes, não está conseguindo repasse de preço. Esse que é um grande problema, tá? Nos 6 meses até cresceu um pouquinho mais, mas também bem tímidozinho. Tudo bem, é até normal, tá nesse momento desafiador, macroeconômico, pelo menos está crescendo um pouquinho, tá meio flat, crescendo. Recorrência aí nos contratos, 97,5. Aqui a gente fala da receita recorrente global, tá? Porque eles têm também parte internacional, mais ou menos o mesmo patamar, a gente vê que é bem pequenininha, então menor ainda. Aí falando do Brasil, crescer até um pouquinho mais. A rentabilidade, a gente vê que aqui é completamente ajustado, tá? Então a gente vê que aqui eles botam positivo, até cresceu bem frente ao ano anterior, na base de ajuste. Mas o grande problema da empresa é essa rentabilidade aqui, né? Ainda mais que está ajustada. A própria ClearSale também tem ajustado lá, né? Ela operacionalmente não dá lucro, mas também tem ajustado. É uma rentabilidade muito pequena para a empresa de software as a service, tá? Porque a margem bruta, depois a gente vai ver adiante, margem bruta de empresas de software as a service é muito alta. Tem empresa que tem 80% de margem bruta. Não é nem o caso da Neogrid. Mas também não adianta você ter uma margem bruta com uma receita pequenininha assim, sem crescer. Uma margem bruta alta, né? E a rentabilidade, né, dela no caso do EBITDA, isso aqui é ajustado. Mesmo ajustado é muito baixinha, 11,3, tá? Até cresceu um pouquinho, né, no ajuste. Nos 6 meses também cresceu um pouquinho. Que eles falando que eles estão com algumas estratégias, novas verticais de crescimento. Eles têm bastante segmentos interessantes, tá? Aqui o Neogrid Summits, né, evento aí que eles fazem. E aqui alguns destaquezinhos da receita, a gente já viu e tal. A empresa dá prejuízo, tá? Mas o prejuízo, tá? Não é a melhor métrica assim, para acompanhar, mas a empresa ainda tem uma alavancagemzinha que pode preocupar, né? Uma empresa aí que precisa ter uma inflexão, dar algum retorno. Pode ser que demore, mesmo com a Selic caindo, pode ser que ela demore a dar retorno. Então o mercado pode se atrasar um pouco e aí você pode deixar de lado outras empresas que têm um potencial melhor para te dar um upside na carteira por focar nessa empresa. Mas é sempre bom a gente estar acompanhando para a gente aprender nessas análises e tal. Ali essas empresas de software as a service têm essa questão de lucro líquido caixa, né? Eles botam um efeito caixa, um efeito contábil, discrimino aqui. Então poderia estar dando lucro, né? Conta de contratos. A gente vê que a margem até melhorou um pouquinho frente ao ano anterior. Mas você vê que eles botaram até aqui o primeiro tri. Frente ao primeiro tri também deu uma melhoradazinha. Mas a gente vê que nada assim muito bom, né? Um resultado ok, nada demais. A gente falando do evento, né? Esses summits. Algumas avenidas de crescimento.
Tá falando que estão posicionadas no mercado de crescimento relevante, tecnologia, para cadeia de consumo, player único, quando se trata de inteligência acionável, conjunto poderoso de ferramentas de software as a service, né, cadeia de fornecimento, né, de produtos, em marketing, trade, vendas. Eles têm várias verticais. Daquele vídeo que eu mostrei mais anteriormente, tem lá explicando. Então eles têm um mercado endereçável até grande, ó. Mas eles não têm captado, né? Isso que a gente que está vendo ali, a receita não vem crescendo. Aí falando dos pilares, né? Eles trabalham aí na colaboração entre os players da cadeia de consumo, né? A parte de capital de giro, execução de varejo, precificação, planejamento, inteligência comercial. Aqui mostrando o mercado endereçável. Então, eles estão analisando fusões, aquisições, né? Não acho nem que é o momento, por isso que eu falei, tá? É um risco a gente investir numa empresa dessa, que tá um pouquinho alavancada já, pesando ali, despesa financeira, e aí querer fazer emissão para tentar alavancar o negócio, né? Alavancar o top line, sendo que nem o resultado atual é interessante. Ó, até a gente falando bastante em orgânico, tá? Então parece que eles vão se movimentar aí em alguma hora fazer uma emissão, tá? Evolução da base de clientes, então a gente vê que a base de clientes não cresce muito, 4,4%. Às vezes até tentam botar aqui, ó, no Brasil cresceu mais, 11,2%. Mas não é um crescimento muito bom não, tá? Hum. Aí falando um pouquinho do varejo que pesa, aí dizendo que está sendo prejudicada, mas parece que até algumas informações do varejo saíram essa semana aí, vieram boas, né? Então, daí pode impactar, porque a empresa opera muito com essa parte aí de cadeia, de fornecimento, de capital de giro, de fornecedor, né? Fala um pouquinho de varejo, como é que está a indústria, que está muito mal, tentando justificar porque a empresa está sendo afetada, né? Aqui eles destrincham um pouquinho mais, a gente vê que eles têm uma receita recorrente, né, do software contratado, e os serviços aí avulsos, né, para consultoria, algum serviço especial aí, de repente de processo evolutivo, o software ainda é bem pequenininho também, então eles não têm uma avenida aqui muito grande, né, para estabilizar, pelo menos ter um crescimento alternativo a esse market share na receita recorrente, também não está crescendo muito bem, até caiu, na verdade. Aqui eles enfatizando mais uma vez. O CPV deles, a gente vê que eles até controlaram, né, em relação à receita, pelo menos isso, tá? Seria isso aqui mais gasto de profissional, né? Aí a margem bruta deles até ficou estável, né? Leve aumento bem pequenininho, mas no semestre até caiu um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, a margem bruta até bem boa, né? Eu falei que tem empresa que chega a 80, 90% de margem bruta, eles têm uma margem bruta boa, mas a receita é bem pequenininha ainda da empresa, a empresa não consegue progredir muito nessa receita. E aqui, ó, as despesas operacionais. É normal essas empresas de crescimento terem despesa operacional grande, tá? Mas a empresa está gastando bastante despesa com vendas, ó, principalmente no trimestre, né? No semestre nem tanto, e não está conseguindo dar retorno, né? Lá no top line. Então isso é um fator crítico nas demais áreas. E essa amortização de mais-valia aí, ó, fruto aí de software, de algumas compras, aquisições e tal, a gente vê que isso que torna o EBITDA, quando eles ajustam, né? Porque aqui não está nem ajustado, positivo. Na verdade, aqui, conforme é DRE, na verdade, o EBITDA tá, é uma medida não contábil. Então, isso aqui não é nem uma DRE registrada numa CVM, né, um documento financeiro oficial. Tá? Isso aqui é um release de resultados que as empresas apontam. Mas a gente vê que mesmo assim o EBITDA ainda estaria negativo. Mas aí eles botam aqui alguns ajustes aqui mais embaixo. Ainda tem depreciação, tá? Uma depreciação até altinha, além dessa amortização de mais-valia. Então, a gente vê que a empresa soca bastante. Ó, tem pesquisa e desenvolvimento de software. Quando a empresa está em um processo de pesquisa e desenvolvimento de software, é uma despesa operacional. Depois pode virar até um CAPEX, tá? Aí eles fazem alguns ajustes aqui de despesas extraordinárias, opções outorgadas e reconhecidas e tal. Ó, consultoria estratégica, 5,4 milhões.
Aí discriminando mais um pouquinho. Ó, despesa com vendas, estão focando aí, tentar em conversão de oportunidades. Isso ainda não está se refletindo e a empresa está perdendo rentabilidade, porque vocês viram lá que a margem bruta era 60 e poucos por cento, e como a margem EBITDA é bem pequena, né? 11%, 10%. A pesquisa e desenvolvimento é para consolidação de resultados de empresas adquiridas. A empresa parece um foco muito inorgânico, né? Apesar deles terem plataformas interessantes e tal. Eu não gosto muito disso. Ó, a gente vê que o resultado de despesa financeira pesando bastante. Ano passado estava até mais, tá bem mais. Até reduziram um pouquinho, ó, 6 mil, mas mesmo assim, para uma empresa aí que não cresce top line, não tem uma rentabilidade, tem um gasto alto com despesa com venda, uma despesa financeira bem altinha ainda, né? Aí eles botam a culpa na taxa de juros, né? Eles somam aqui também para dar um lucro líquido caixa, ajuste de valor presente de investimento e aquisições. Claro, se tu somar tudo aqui, claro que vai dar positivo, né? Não vou descontar tudo que deixou negativo, claro que vai virar positivo, né? Amortização de mais-valia, variação cambial aí, porque tem operação exterior. Vai somando tudo aqui para dar um lucro líquido caixa. Então, uma visão meio irreal, né? Porque a empresa, como está focando muito em aquisição, então sempre vai ter isso aqui, né? Ajuste de valor presente de aquisições, amortização de mais-valia, sempre vai ter esses efeitos aí. Não concordo com essa opção. A empresa tem 264 milhões em caixa. Parece que esse caixa está sendo queimado, né? Porque a empresa investindo em recursos o tempo todo, né? Impacta aí, de repente, capital de giro, paga contas a receber, porque tem que prestar serviço, contas a pagar de fornecedor, enfim. Tem uma dívida bem pequenininha, mas está pesando, né? Está pesando, de repente o custo dessa dívida não é barato. E também tem essa obrigação de aquisição, né? Então fica com um caixa líquido aí de 119 milhões, é bem pequenininho. Ainda até que excluindo obrigações com adquiridos. Então a empresa pouquíssimo caixa, tá? Aqui o fluxo de caixa sintético que eles botam assim, é muito resumido, né? Chega até a ser semelhante lá àquela visão EBITDA ajustado, aquela visão de lucro líquido caixa. Eles botam aqui variação capital de giro, e sem efeito caixa. Então a gente vê que eles já mexeram aqui alguma coisa em capital de giro para ficar positivo esse ano, né? De repente contas a receber, contas a pagar, influenciaram bastante. Coisa que eles ficaram negativo. E a conversão aí de caixa operacional bem pequenininha. Pagamento de juros bem altinho. Aqui falando um pouquinho do breakdown por receita, né? Que a gente tem a parte de execução de varejo, inteligência comercial, planejamento de demanda, integração e colaboração. Algumas áreas, o planejamento de demanda caindo, execução, em outros até subiu, né? E é basicamente Brasil, né? Internacional, o mercado internacional não tá fácil para ninguém, né? Principalmente para essas empresas pequenas. Vamos cair aqui. Eu acho que basicamente é isso aí. Acho que não tem muito mais o que falar da Neogrid. É uma empresa aí pra gente continuar acompanhando, tá? Eu acho que ela tem até alguns serviços interessantes, tá? Mas não basta a gente só focar nos serviços. Eu acho que a gente tem que também analisar como é que tá os resultados financeiros, para ver outras opções que possam te dar um retorno na carteira melhor. Porque a gente, claro que a gente investe para longo prazo, né? Eu, por exemplo, eu sou novo, então eu posso esperar aí 15 anos, 20 anos. Mas imagina tu investe numa Neogrid desse, não, tem potencial bom. Aí tu investe para, não, quero investir para daqui a 15, 20 anos. Aí chega daqui a 15, 20 anos, a empresa fez várias emissões e tal, e só vai começar a dar retorno daqui a 20 anos e você já tá para usufruir do teu dinheiro. Então, assim, não dá pra gente sair botando dinheiro em qualquer empresa, em qualquer estágio que a empresa esteja, tá? É muito arriscado, o dinheiro é suado, nosso dinheiro é suado, então a gente quer fazer o nosso patrimônio crescer, a gente vai precisar usufruir disso em algum momento. É uma empresa para a gente estar interessante, porque de repente ela pode mudar de patamar em algum momento, mas eu acho que não é agora a hora de investir, tá? Nesse tipo de empresa, acho que tem outras mais interessantes que eu mencionei anteriormente. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído para vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram,
se esse vídeo for útil de alguma forma para vocês, tá? Se tiver interesse no nosso serviço de análise também, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!